Solo Leveling Ragnarok, capítulo 174. Depois disso, a Guilda dos Cavaleiros entregou à Guilda Wujin as licenças de incursão de 3 calabouços de nível médio na região de Yongnan, incluindo Busan, em troca de 1 bilhão de won. O fato de terem cedido por um preço tão baixo mostrava o quanto estavam gratos a Surro pela ajuda. Além disso, a Guilda dos Cavaleiros até ofereceu um favor sem ser solicitado. Notei que a Guilda Wujin ainda não tem um curandeiro. Enquanto vocês estiverem atuando em Busan, vamos fornecer um dos nossos mais habilidosos. Um curandeiro? Não precisa ir tão longe. Lin Do-gyun, soterrado pelos contratos que Surro lhe entregou, inicialmente tentou recusar a oferta do presidente Park Jong-soo. No entanto, Lin Tae-gyu, que estava ajudando no processo do contrato, aceitou a proposta na hora. Esse curandeiro habilidoso que você mencionou, por acaso é a caçadora Lee Ju-hee? Sim, isso mesmo. Oh! Lin Tae-gyu pareceu bem surpreso. Então ele sussurrou no ouvido de Lin Do-gyun. Aceita de qualquer jeito. A caçadora Lee Ju-hee vai ser uma grande ajuda, de várias formas. Hã? De várias formas? Lin Do-gyun ficou confuso. Sem nem esperar pela resposta do filho, Lin Tae-gyu deu um passo à frente e apertou a mão do presidente Park Jong-soo com um sorriso. Obrigado pela consideração. Como esperado da reputação da Guilda dos Cavaleiros, vocês cuidam até dos mínimos detalhes. Ah, não é nada. A caçadora Lee Ju-hee se ofereceu por conta própria. Ah, como esperado dela. Lin Do-gyun ainda estava perdido, sem entender a situação. De qualquer forma, isso significa que a Guilda dos Cavaleiros está nos dando um desconto no calabouço e ainda fornecendo um curandeiro, né? Era uma prova de quão valioso Hyundai, que Surro salvou, era para Busan. E assim, a Guilda Wujin, liderada por Surro, começou oficialmente suas atividades. Porém, nem todos os caçadores foram tão receptivos quanto a Guilda dos Cavaleiros. Ei, você ouviu? A Guilda dos Cavaleiros entregou 3 calabouços de nível médio para a Guilda Wujin? E por um preço de banana ainda por cima. Sério? Então por que eles competiram tanto com a gente no leilão? Não importa o quanto eles tenham contribuído em Hyundai, isso é inaceitável. Se eles estavam com falta de gente desde o começo, não deveriam ter pegado os calabouços, ou pelo menos deveriam ter dado uma chance para nossa guilda primeiro. Se a Guilda dos Cavaleiros tivesse feito o trabalho direito em Hyundai desde o início, não teria precisado chamar mercenários de fora, né? Como esperado, guildas grandes são só tamanho, não tem substância. Reclamações começaram a surgir das guildas pequenas e médias de Busan, que estavam na sombra dos cavaleiros, a maior guilda da região. Era uma espécie de disputa territorial. Mas as queixas deles não eram completamente sem fundamento. O incidente de Hyundai que a Guilda Wujin resolveu. Inúmeras pessoas testemunharam essa situação séria ao vivo, mas os caçadores de outras guildas estavam ocupados invadindo outros calabouços na hora. Então, a maioria só ficou sabendo do incidente depois, pelas notícias. Um desastre visto por uma tela não tinha o mesmo impacto de um presenciado ao vivo. E agora, com a notícia de que até o prefeito de Busan entregou pessoalmente uma placa de agradecimento, eles não conseguiram segurar a raiva. Sério? Que diabos é essa Guilda Wujin para causar esse alvoroço todo? Eles são uma guilda nova com só 3 membros, né? Caramba! O mestre da guilda é Rank C e o vice-mestre é Rank E? Isso é ridículo. Então, o que eles fizeram de fato? Aquela estrangeira chamada Ezio achou a localização do portão no final do vídeo? Dizem que o Sung Surro derrotou o monstro-chefe, mas o vídeo não mostra como ele fez isso. O fato de que a batalha principal aconteceu dentro do calabouço instanciado criado por Harman só alimentou a insatisfação deles, e como resultado... Calma aí. Havia pessoas bloqueando o caminho da Guilda Wujin, que tinha comprado legitimamente um calabouço de nível médio e chegou ao portão para fazer a incursão. Surro olhou para eles com uma expressão confusa. Eram rostos desconhecidos. Mestre da guilda. Lin Do-gyun sussurrou rapidamente no ouvido de Surro. Eles são caçadores famosos em Busan. Os nomes deles são... Qual é o problema? Surro perguntou enquanto ouvia a explicação de Lin Do-gyun. Então, o caçador grandalhão no meio do grupo deu um passo à frente com uma expressão hostil, mostrando os dentes.
Ei! Um momento, caçador No Jung-gi. Você não pode fazer isso aqui. Esse calabouço pertence à guilda Wujin. Os funcionários da Associação de Caçadores da filial de Busan, que estavam gerenciando o portão, ficaram em pânico e bloquearam os caçadores que tinham aparecido de repente. Então, o caçador grandalhão, No Jung, encarou os funcionários da associação que o estavam impedindo. Eu sei, você acha que eu não sei ler? Seu olhar passou rapidamente por uma placa próxima. Portão de Guangali. Entrada proibida exceto para a guilda Wujin. Rangendo os dentes, ele encarou os funcionários da associação novamente com uma aura hostil. Isso é permitido pela associação? Como assim? O que você quer dizer? Tô perguntando se tá tudo bem a associação quebrar as próprias regras. No Jung examinou cada membro da guilda Wujin, um por um. Mestre da guilda Sung Suho, Lim Do-gyun e Ye-sil. Isso é ridículo. Só 3 pessoas? Desde quando é aceitável invadir um calabouço de nível médio com tão pouca gente? É isso mesmo. O número mínimo de invasores não é pelo menos 10? É uma violação clara. Os outros caçadores que No Jung trouxe consigo também começaram a falar, levantando a voz como se estivessem esperando por esse momento. Eles vieram preparados. Suho riu ao ver isso. Os protestos dos caçadores eram de outro nível comparados aos de pessoas comuns. Com No Jung na frente, eles canalizaram sua mana, expressando seu descontentamento, fazendo o ar ao redor tremer de forma sinistra. Por favor, se acalmem um pouco. O problema era que os funcionários da associação que tinham que aguentar essa energia eram trabalhadores de escritório não despertos. Eles mal conseguiam respirar sob a pressão emanada por No Jung e os outros caçadores. Foi então que... Desculpa, tô um pouco atrasada. A curandeira Rank B. Lee Ju-hee, enviada pela Guilda dos Cavaleiros, chegou ao local. O ar pesado se dissipou instantaneamente e a energia dos caçadores desapareceu como mágica. Que caçadora Lee Ju-hee? Senhora Lee Ju-hee, o que você tá fazendo aqui? Eles a reconheceram e seus olhos se arregalaram de surpresa. Quanto tempo! Fico feliz em ver todos vocês com saúde. Enquanto Lee Ju-hee fazia uma reverência de saudação, atrapalhada, eles acenaram as mãos negando. Senhora Lee Ju-hee, o que tá fazendo? Somos nós que deveríamos te cumprimentar. Você tá bem, senhora Lee Ju-hee? Ouvi que você entrou para a Guilda dos Cavaleiros. Mas o que te traz aqui? Ouvi que a Guilda Wujin não tem um curandeiro, então vim dar um suporte por um tempo. Os olhos de Suho se iluminaram. Com a chegada repentina de Lee Ju-hee, a situação começou a tomar um rumo inesperado. Mestre da guilda Sung Suho, me desculpe por chegar atrasada. Lee Ju-hee se aproximou de Suho e se desculpou educadamente mais uma vez. Não, tá tudo bem, você só atrasou alguns minutos. E na verdade, tem outra coisa que eu sinto muito. No caminho pra cá, passei por um acidente de trânsito, então usei um pouco da minha mana para curar os pacientes de emergência. Lee Ju-hee se desculpou sinceramente mais uma vez. Era um erro grave para um curandeiro gastar poder mágico antes de uma incursão em calabouço. No entanto, se o motivo fosse salvar pacientes de emergência, ninguém que conhecesse o caráter habitual de Lee Ju-hee poderia criticá-la por isso. Você não mudou nada. Como esperado da senhora Lee Ju-hee? Especialmente, os caçadores em Busan que já tinham recebido cura gratuita dela quando eram novatos sem dinheiro ou contatos, se lembravam muito bem dela. Lee Ju-hee, que atuava como curandeira freelancer até bem recentemente, curava os feridos sem discriminação desde o começo da carreira. Não era à toa que a chamavam de Santa de Busan. Os caçadores que tinham chegado cheios de raiva, agora hesitavam diante de Lee Ju-hee com expressões constrangidas. Então era isso que ele quis dizer com ajudar de várias formas. Lim Do-gyun finalmente entendeu o que Lim Tae-gyu tinha falado, vendo a atmosfera mudar. Mas mesmo assim... No Jung fechou os olhos com força e falou novamente. Ilegal é ilegal. Os outros caçadores, evitando o olhar de Lee Ju-hee, também levantaram a voz mais uma vez. O número mínimo de invasores é uma regra da associação. O limite de pessoas era uma medida de segurança para os caçadores.
Era uma regra estabelecida pela associação para evitar que caçadores entrassem em calabouços sem cuidado e perdessem a vida. Como vocês podem vender um calabouço tão perigoso para uma guilda pequena assim? Ah, vocês não precisam se preocupar com isso. Hã? Finalmente entendendo a situação, Li Ju-hee sorriu brilhantemente e acalmou as reclamações deles. É verdade que existe um número mínimo de invasores, mas quando essa regra foi criada, o presidente Woo Jin-chul da associação incluiu uma exceção específica. Qual é? Olhando para os caçadores franzindo a testa, Li Ju-hee de repente teve um pensamento. Presidente Woo Jin-chul. Uma figura notável que sempre tomava medidas extraordinárias desde o cataclismo. Será que a visão dele já tinha previsto uma situação como essa desde o começo? O número de invocações também conta como parte da equipe de incursão. Assim que Li Ju-hee terminou a explicação, Surro falou como se estivesse esperando. Ergam-se. Naquele momento, o choque tomou conta dos olhos de todos os caçadores. Inúmeras invocações surgiram do chão, centradas em Surro. A aura poderosa emanada dos soldados das sombras, com seus corpos inteiros ondulando com fumaça negra, explodiu em todas as direções. Sobrecarregado pela presença feroz deles, No Jung, que estava na frente, hesitou e quase caiu para trás. Mas de repente, a pequena formiga Beru enfiou a cabeça na frente do rosto de No Jung e liberou uma aura incrivelmente feroz. Kick! Eita! Baque! No Jung caiu de bunda no chão. Bom, então. Surro virou as costas para os caçadores, atônitos e sentados no chão. Ele olhou para o portão à sua frente, brilhando com uma aura azul sinistra, e deu um leve sorriso. Vamos começar? Subiu de nível. Subiu de nível. A guilda Wujin levou apenas 3 dias para conquistar todos os calabouços de nível médio que tinham adquirido, incluindo o tempo gasto minerando. Isso é inacreditável. A velocidade impressionante deles chocou No Jung e todos os outros caçadores em Busan. E por volta dessa mesma época, nos Estados Unidos. Devo avisar o Sung Surro sobre isso. Thomas Andre, presidente da guilda Scavenger e o caçador Rank S mais forte dos Estados Unidos, pegou o celular tranquilamente. Thomas? Oh, você atendeu na hora. Ouvindo a voz de Sung Surro do outro lado, Thomas Andre sorriu e disse: Você ficou bem famoso na Coreia esses dias, hein? Tamo os dois ocupados, então vamos direto ao ponto. Uma luz sutil brilhava ao redor de Thomas Andre enquanto ele falava ao telefone. Primeiro, sua mãe disse que encontrou algo no túmulo dos dragões enfurecidos e pediu para eu te passar. A Laura também conseguiu uma pedra mágica de alto grau, então mandei junto. Deve chegar logo. Cha Hai-in, que decidiu ficar mais tempo no túmulo dos dragões enfurecidos, arranjou para enviar os itens pela guilda Scavenger, que estava trabalhando na ilha Façade. E também. Thomas Andre olhou para o cadáver que segurava pela gola com a outra mão, a que não estava com o celular, e continuou. Acabei de matar um apóstolo de Itarim. O chão onde ele estava tinha uma cratera enorme, como se um meteoro tivesse caído ali. O cadáver que ele segurava se desfez em pedaços e se espalhou como cinzas. Swish! E as cinzas se transformaram em partículas de luz e se infiltraram no corpo de Thomas Andre. Quem era? Exatamente como a gente suspeitava. Absorvendo o poder, Thomas Andre olhou para o rosto do caçador que tinha matado. Christopher Reed. Era um homem que, em sua vida passada, tinha sido um caçador de nível nacional nos Estados Unidos.